Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão. E hoje vamos começar o programa falando de sucessão familiar, uma série que todo sábado tem aqui no programa com Otávio Scandelay, né, imobiliarista e comentarista aqui do programa Militão e Militão. Boa noite para você, Scandelay. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você também. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos aqui novamente, né, Marcelo, falando dessa coisa maravilhosa que é a família, núcleo familiar, né, Marcelo? Exato. Tá? Em que ainda nós falamos da família, pai, mãe, filho, filha, Família tradicional. Família tradicional, tá? Mas isso não quer dizer que nós somos contra essa outra família que está se formando agora, e não é essa a questão. Que não se está discutindo isso ou aquilo, né, Marcelo? É. Nós só estamos dando o nosso ponto de vista e se serve para alguém, e tem servido, que nós temos encontrado bastante assistentes nossos que ouve, nos vê, e tem dado assim um feedback bom, viu, Marcelo? Que bom. O pessoal tem gostado do que nós estamos falando, do que você fala, das leituras, enfim, família tradicional. E hoje? Marcelo, eu tenho sim questionado bastante de uns tempos para cá a questão do caminho que nos leva ao ódio e ao amor. Ah, muito bem. Tem um Muito caminho. Eu creio Não é de uma hora para outra. Não, a coisa, eu vejo que, na verdade, não há uma divisão. Eu não consigo achar essa divisão, porque é muito tênue o caminho do ódio e o caminho do amor. Tá certo, Marcelo? É verdade. São vizinhos. Não, eles são praticamente contíguos. Então, cabe a nós, a cada um de nós, seres humanos, fazer a escolha das nossas ações, das nossas atitudes. Tá? Eu posso escolher aquilo que vai de encontro ao que nós queremos fazer. Certo. Tá? Se eu deixar... existe um ditado que diz o seguinte: nós temos dentro de nós, elas que me ensinou foi o Marcelo, nós temos dois cães. Nós temos o cão que é brabo e nós temos o cão, o cachorro, o cão mesmo, que é o amor, que é o manso. E aí a pergunta é, eu vou perguntar para você, Marcelo. Opa, diga. Qual que você acha que vencerá essa luta? Você tem ideia? Não tenho, não. Eu acho que eles estão dentro aqui, os dois, realmente, tem razão. Cada hora um se manifesta. Exatamente. Você tem isso. Não adianta você dizer que você não tem, que nós temos esses dois elementos. Então podemos até falar dois, não precisa falar cão, esses dois elementos, que é o amor e o ódio. E a resposta para esta pergunta, para essa indagação, Marcelo, ela é muito simples, fácil de resolver. Como? É só vencerá aquele que o alimentar melhor. Ah, como era, inclusive, na vida real. A vida real é isso. Se eu alimentar melhor um cachorro brabo, um manso, vence o que eu alimentar melhor. Então, o alimento quem dá para nós próprios somos nós mesmos. O problema é que às vezes a gente só alimenta o ódio. Na verdade, Marcelo, eu posso dizer para você que a humanidade toda sempre foi encetada a odiar. Por exemplo, quando se fechava na arena um homem e um leão e a plateia, lá no tempo romano. Isso, no Império Romano. Império Romano, enfim, até onde que o leão, a plateia às vezes lutava ou queria que o leão vencesse. Ou seja, é um incentivo ao ódio. Então sempre foi assim. Inclusive nós, a comunicação de um modo geral, ela é feita para incentivar, incestar o ódio em nós. De forma impressionante. De forma impressionante. Tá? Então, gente, é você quem tem que decidir o caminho que você quer escolher. E esse você que eu falo é você.
não sou eu. Por exemplo, Marcelo, uma coisa que eu acho extremamente horrível, indecente, quando estou falando de mim, eu, Otávio, eu digo a palavra você. Quando eu digo você, referindo-se a mim, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando para alguém a responsabilidade que é minha. É verdade, devia falar eu, né? Eu! Gente, por favor, olha, eu não gosto disso. Fim! Agora, simples. Você acha que eu não... Gente, essa palavra você, quando eu falo você, é eu, você, Marcelo, tá? Certo. Você é bonito. Tudo bem, eu posso, aí sim, eu uso você. Mas quando se refere a eu, nós temos que aprender a dizer a palavra eu. Então, por exemplo, hoje, para o caminho do amor, eu... Agora, eu, o Otávio, Marcelo, ele tem um certo receio de dizer a palavra eu. Eu acho ela assim, um pouco, assim, ela pode ser intransigente. Eu quero assim. Então, pode vir com arrogância, é isso? Pode ser que venha com uma arrogância. Então, primeira coisa eu preciso aprender, eu estou aprendendo a não ser arrogante. Quando eu falar a palavra eu, referindo-se a mim, mas eu quero falar, estou procurando falá-la no amor. Não para alimentar o ódio. Por favor, jamais. Se tu fizeres isso, falar o eu alimentando o ódio, está alimentando o ódio. A ganância, não. Eu sou um filho de Deus, tá? Eu estou aqui de passagem, tá? E os meus feitos é que ficarão para a posteridade. Porque eu, possivelmente, mais algum tempo eu vou partir. Como todo mundo, né? Como todos nós vamos partir, não há de se temer. Outra coisa, gente, a gente tem um pouco de medo de falar da morte. A morte é a única verdade da vida. Não existe nenhuma outra verdade senão a morte. Então a morte, na verdade, ela é um caminho para o amor. Porque quando a gente pensa na morte, puxa vida, como eu não sei o que virá depois da morte, então eu trilho um caminho do amor, do respeito, da admiração e da compreensão, para que possivelmente eu tenha, no final da vida, uma morte mais serena, mais plausível. Porque, camarada, os nossos erros a gente paga aqui mesmo. Isso é a mais pura verdade, né? Isso sim é uma grande verdade. E muita gente, por isso, sofre barbaridade nesse período final aí mesmo. Exatamente. Por quê? Durante o trajeto existencial, aquele elemento, se eu fiz alguma coisa errada, possivelmente no final eu vou ter que pagar. Portanto, então, o caminho para o amor, Marcelo, é uma decisão. É uma ação que eu devo tomar todos os instantes da minha vida, com quem quer que eu esteja e onde quer que eu esteja. Então, gente, caminho do amor, ok? Mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até sábado que vem, se Deus quiser. Mas antes da gente encerrar o bloco, faltou o Scandelai ler uma frase importante desse assunto. Diga, Scandelai. Muito bem. Na teoria da evolução de Darwin, ele diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele ou aquela que melhor se ajusta às mudanças. E para isso o amor está inserido, e é o amor que vence sempre. Ok, obrigado, Scandelai. Voltamos daqui a pouco. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera.
comer na Gingim. Gingim Walk. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Muito bem, nesse bloco do programa Militão e Militão, vamos conversar com Aldemar Mascarenhas, o presidente do Sinopar, também comentarista do programa Militão e Militão, com muitos assuntos interessantes. Como vai, Aldemar? Tudo tranquilo? Eu estou na graça. E você? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo jóia. Tudo bem, a senhora, o senhor que estão em casa nessa noite de sábado? Pois é, Marcelo. Vamos começando por esse assunto polêmico, criticado pelo dono da van, Luciano Hang, que é um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que cria a licença menstruação. Aldemar Mascarenhas, o que você achou? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é uma excrescência isso aí, né? Isso é brincar com a atividade, né, que gera emprego, porque isso vai simplesmente esvaziar a contratação de mão de obra feminina nas empresas, né? Porque ninguém aguenta, Marcelo. Se um projeto desse passa, vai ser um absurdo, né, dentro das empresas, né? Um falta, outro falha, e você vai repor isso como? Nem todas as empresas têm condição de ter um saldo excedente para poder suprir esses 3 dias, né, que prevê a lei. Exato. Quer dizer, eu acho que esse deputado do Mato Grosso, o Bezerra, ele devia ter outras preocupações. Esquece esses assuntos. Isso que tem na China e no Japão. Pois é, mas o povo lá tem outra mentalidade, não é que nem aqui no Brasil, né? É. Aqui no Brasil o cara, ele torce para fazer um mau tempo ele não ir trabalhar. A verdade é essa. Não há um comprometimento, né, com aquilo que é a sua obrigação, né, mediante contrato que você faz com a empresa. E, infelizmente, aqui no Brasil é diferente, o cenário é outro. É verdade. Aqui não pega e vai esvaziar a contratação de mão de obra feminina. Você pode ter certeza disso. Não é brincadeira. Por falar em mulher, a Regina Duarte aceitou o convite para ser secretária da Cultura. Aceitou e é bem-vinda ao governo Bolsonaro, está um namoro eterno. Ela é muito simpática, ela é uma pessoa do bem, a gente vê até pelo posicionamento dela, e eu acredito que fará um bom trabalho à frente da Secretaria de Cultura, e essa secretaria poderá voltar a ser ministério, porque é muito importante para a cultura, para a organização, né, desse entendimento sobre a cultura brasileira e fora também dela, né? Eu acho que é muito importante, sim. Agora vamos falar de um outro político paranaense do cenário nacional, que é o Álvaro Dias, que era um crítico ferrenho das loterias. Mas ele apareceu com uma foto aí, explica pra gente. O Álvaro apareceu lá em Santa Catarina, exibindo apostas da loteria, ele comprou bolão na rua, inclusive. O que significa dizer que ele mudou de lado. Ele agora acredita, ou foi esclarecido para ele, que as loterias não têm absolutamente nenhum tipo de fraude, né? Como ele bem levantou no passado. Os sorteios das loterias hoje, como sempre foram,
e eu sempre destaquei isso aqui, as loterias são feitas com muita responsabilidade. É que é muito difícil você ganhar. E está aí o senador, ó, exibindo apostas da nossa Mega Sena, agora recentemente em Santa Catarina. Eu, particularmente, até fiquei surpreso, liguei para ele. Ah, é? Você Eu falou digo, com ele? senador, será que é fake ou é verdade? Ele disse, não, é verdade. Isso aconteceu em Santa Catarina, foi sim, lá em frente ao restaurante e tal. E, quer dizer, aí mais uma página ele virada mesmo que desse postou. assunto. Ele mesmo que postou. Nas redes Eu digo, sociais. então você agora é parceiro nosso, né? Na defesa desse negócio, porque tem tanta gente que fala mal. A pessoa não consegue ganhar na Mega Sena e acha que é chuncho, como se fala aqui no nosso Brasil, né? É chuncho, é rolo, tem corrupção no meio. Mas não tem nada disso. A loteria ainda é um dos produtos feito com muita seriedade, com muita lisura, com muita transparência. O que existe é que é realmente difícil. É mais fácil emprenhar uma minhoca do que ganhar na loteria, ô Marcelo. A verdade é essa, viu? É verdade. Gostei da frase. Aliás, por falar em loteria, vamos falar da Mega Sena. Essa semana foi bom, né? A Mega Sena está acumulada aí 70 milhões de reais, né? Vamos ver se vai acontecer ganhador. E é uma loteria que estimula, né, a atenção dos apostadores, porque é um prêmio bom, é um prêmio recheado aí. Não é todo dia que você tem 70 milhões dando sopa, né? É verdade. E nós, lotéricos, aí torcendo para esse prêmio sair em Londrina, porque faz tempo que não sai um prêmio aqui na nossa cidade. Grande desse jeito? Sim, grande, pequeno, está saindo já faz tempo que não sai. A gente está atrás dele, então, campeando o prêmio. Vamos falar você falou de Londrina, vamos falar mais de Londrina agora. Você tem notado, Aldemar, e quem está em casa assistindo o programa também, o aumento no número de mendigos em Londrina, de pessoas nas ruas, morando nas ruas. Comenta pra gente esse assunto. Olha, Marcelo, isso realmente está me preocupando. Parece até que Maringá traz uns caminhões cheios de mendigo e deixa tudo aqui em Londrina. Porque lá não tem nenhum? Lá não tem mendigo. Você vai a Curitiba, também da mesma forma. E Londrina só cresce o número de pessoas pedintes. Ali em frente à nossa empresa, volta e meia, porque tem muito fluxo de pessoas, 2, 3 por dia. A gente toda hora tem que ficar pedindo, por gentileza, não pode ficar aqui, coisa do tipo. E o duro é que eles param em locais, né, e comem ali, deixam a comida jogada no chão, eles ficam pelados, não tomam banho, ficam expostos, as pessoas vendo, né, passando ali, os caras praticamente sem roupa. Olha, é preciso a secretaria que cuida, a Secretaria de Assistência Social, né? Ela deveria dar uma vassourada aí na cidade para ver esse aumento e ver o que pode ser feito, porque de certa forma eles estão atrapalhando. E é um ser humano, a gente tem que tratar com carinho, né? É verdade. Tem que ver qual é a Perguntar, causa, escuta, né? por quê? Você não quer tomar um banho? Porque deve ser desconfortável o cara ficar sem tomar um banho com aquele monte de roupa em cima sobre o corpo. Exato. Um calor danado desse, né? Sem lavar a cabeça. Quer dizer, horrível. Deve ser muito desconfortável. Então tá aí um recadinho para a Secretaria de Assistência Social aí para ver o que está acontecendo. Por que Londrina está aumentando tanto e nas outras cidades não? É verdade. Ô, Aldemar, você defende que Londrina tem uma vitrine. Explica isso melhor pra gente. Uma vitrine para o Marcelo, desenvolvimento. eu acho que quem não é visto não é lembrado. Tá? Londrina, como nós temos batido aqui, é uma cidade que tem uma qualidade de vida diferenciada, né? O que nós precisamos fazer para gerar emprego? Porque a grande preocupação minha, em particular, é a questão da geração de empregos. Londrina é uma cidade carente de oportunidade de trabalho. E se você não criar uma vitrine mostrando as potencialidades da nossa cidade, levando isso para fora de Londrina, levando para São Paulo, Rio de Janeiro e até para fora do país, por que não? Dizendo por que investir em Londrina. É uma forma de você canalizar investimentos para cá, dinheiro novo que vai fortalecer a economia do município. Agora, se todo mundo ficar de braço cruzado, pensando só em fazer politicagem, como está acontecendo agora, né? Tem um monte de cara aí querendo ser prefeito da cidade, sem nenhum projeto, sem nenhum preparo. A cidade não suporta mais a incompetência e a falta de compromisso com o nosso município, não. Os senhores que querem ser prefeito dessa cidade precisam apresentar um plano de ação para tirar a cidade lá do fundo do poço como ela está vivendo hoje. Porque Londrina está crescendo que nem rabo de cavalo.
Está crescendo pro chão. É verdade, a renda per capita nossa é vergonhosa. O que sustenta Londrina é o emprego do comércio, Marcelo. Isso precisa ser revisto, minha gente. Tá? Então tá aí dado o nosso recado a respeito da nossa vitrine, viu? Obrigado, Aldemar Mascarenhas, grande abraço. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Fiquem na graça. Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, eu quero dar uma dica para você que está nos acompanhando. A Unifil preparou oportunidades imperdíveis para quem quer o melhor no ensino superior. São vários benefícios para quem escolhe a Unifil, uma das melhores do Brasil. Para quem já é formado e pretende fazer mais uma graduação, o desconto é de 30% em todo o curso. Quem não está contente com a sua faculdade, mude agora para a Unifil. Você garante 30% de desconto na mensalidade com a melhor preparação para o mercado. Para quem precisa de uma força para entrar na universidade, só na Unifil dá para financiar até 60% do curso, com as melhores condições. E tem mais. Quem conseguir mais de 500 pontos no Enem, pode aproveitar o desconto com super especial da Unifil, 30% em todo o curso. Não dá para deixar passar a oportunidade. Comece a estudar agora na Unifil. A universidade reconhecida pelo MEC é muito boa, pode ter certeza. Unifil, você já decidiu. Anota aí o telefone, 3375-7474. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região, encontra mestres que inspiram, além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Eduardo Cheida, Dr. Cheida, que sempre está vindo ao programa com uma série de informações importantes para você. O Dr. Cheida é gastroenterologista, trabalha em diversos hospitais aqui em Londrina, também no seu consultório. E hoje ele vem conversar sobre um problema que nas emergências hospitalares, emergências médicas, é muito comum e também em muitos casos é muito grave, que é a hemorragia digestiva alta. E para você que não sabe o que é, muita gente tem gente na família que já passou por isso. Vamos começar perguntando ao Dr. Cheida. Boa noite, Dr. Cheida, tudo bem? Boa noite. O que é hemorragia digestiva, primeiro? Bom, é aquela que acontece da boca até o ânus, que é o trato digestivo. Qualquer sangramento, seja da boca, do esôfago, do estômago, dos intestinos,
do reto, do ânus. Isso daí, acontecendo uma hemorragia, aí nós chamamos de hemorragia digestiva. Agora, tradicionalmente, Marcelo, como você mesmo falou, a gente divide em alto e baixo o trato digestivo. A hemorragia digestiva alta é aquela que acontece da boca até o começo do duodeno, não é? E a baixa é aquela que é dali para frente até o ânus. Falando sobre a hemorragia digestiva alta, dá mais detalhes da hemorragia digestiva alta primeiro. Olha, o nosso trato digestivo é feito, claro, para absorver os alimentos, digeri-los, depois de digeri-los, o estômago, basicamente, né, e outros órgãos digerem e ali absorve. Mas ele é uma mucosa muito delicada, de modo que se alguma coisa injuriar ou machucar a mucosa, como por exemplo comprimidos, os anti-inflamatórios, analgésicos, por exemplo, né? Ou se tiver uma lesão, um pólipo, que é uma verruga que pode dar em alguns lugares, ou uma neoplasia, um câncer, ou às vezes até varizes no esôfago, ou uma gastrite muito forte, que a gente chama de gastrite erosiva, tudo isso pode fazer sangrar. E tudo isso se transforma na chamada hemorragia digestiva alta. Acontece com muita gente? Olha, nós não temos uma cifra muito confiável no Brasil, mas vou te falar dos Estados Unidos, que é um país bastante próspero e cuja medicina, vamos dizer, é de ponta sabidamente. Nos Estados Unidos, eles têm uma frequência de aproximadamente 1 milhão de internações por ano. É muita coisa. É verdade. E com risco, né? E com bastante risco. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos desse 1 milhão, 14% morrem. Então, veja, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós temos uma medicina, embora muito boa em vários centros, mas nós temos o nosso interiorzão do Brasil, onde, né, você imagina na Amazônia, imagina no Nordeste, no interior, não é? São locais precários, onde os recursos nem para diagnosticar existem. Bem, quanto mais para fazer um tratamento de uma emergência como essa. Então, você já enumerou algumas causas, né, da hemorragia digestiva alta. Há outras causas além dessas que você disse? Olha, existem. Por exemplo, uma das coisas muito comuns que a gente pega é assim, depois de um grande estresse, o indivíduo desenvolve uma úlcera, não é? Ele faz um buraco no estômago, né? A úlcera é isso, né? Todo mundo já deve ter visto aquelas úlceras na perna, né? Onde tem uma lesão profunda, aquilo pode acontecer no estômago. É exatamente igual? Exatamente igual. E ali se pegar um vaso sanguíneo, ele fica jogando sangue, não é? Por quê? Porque é uma úlcera. Então, a úlcera é uma das causas de hemorragia digestiva. Às vezes ele tem um estresse muito grande também, no trabalho, em casa, uma separação, a morte de um ente querido, né? E ele acaba tendo uma gastrite erosiva. É como se você caísse de bicicleta e ralasse o joelho, assim. Aquilo fica porejando lá, sangue dentro do estômago. É muito comum fazermos endoscopia e ali está, por exemplo, uma gastrite com sangramento. Não é um sangramento volumoso como uma úlcera, mas está sangrando. Isso acontece se ele tem um câncer, acontece assim também, um câncer pode sangrar, nem todos sangram, mas alguns podem sangrar. Existe, como eu disse, as varizes de esôfago que podem sangrar, é um momento dramático, onde o indivíduo às vezes tem uma hepatopatia, ele é um cirrótico, ou porque bebeu muito, ou porque teve hepatite e a hepatite evoluiu por uma cirrose, enfim, o fígado fica endurecido. Não encontrando condições de passar pelo fígado, o sangue se desvia, e desvia indo para o esôfago. E aqui, que não é feito para isso, acaba subindo o sangue que vai para o coração. Uma hora, isso daí pode se romper. E ao romper, como eu disse, é um momento dramático, né? Muito sangue, muito sangramento. Aí tem que correr para o hospital. Tem que correr e é uma emergência, né? Tanto aqui no Brasil como em outros países, isso se traduz em um momento de muita tensão para o paciente
e muitas vezes até acaba ocorrendo pior, né? Acaba em falecimento. Como que se faz o diagnóstico da hemorragia digestiva alta, doutor Cheiro? Olha, o mais simples é o indivíduo notar, muitas vezes, porque às vezes o sangramento é tão pequeno, vagaroso e diário, que ele não percebe, ele não fica com anemia rapidamente. Mas ele pode notar que nas fezes, as fezes saem escuras, pretas, bastante pretas. Se ele desconfia que ali pode ser sangue, ele pode fazer um teste. Vai na farmácia, compra um vidrinho de água oxigenada, dessas de passar no cabelo, 30 volumes, 10 volumes, e joga na patente em cima das fezes. Se borbulhar, é porque tem sangue ali. É um teste muito simples, mas ele pode ser um diagnóstico feito por aí. O diagnóstico mais comum hoje em dia é a endoscopia. Desconfiou que tem algum sangramento, o médico faz a endoscopia, e a endoscopia é um padrão ouro, como a gente chama. É o melhor diagnóstico que tem para localizar o sangramento e muitas vezes, Marcelo, até cauterizar o local. Já faz na hora? Já é possível fazer, dependendo da lesão. Se for varizes, é possível clipar ou fazer a amarração das varizes ou esclerosá-las com injeção de adrenalina. Pode injetar ali, mesmo com endoscópio, injeta uma adrenalina e aquele vaso fica contraído e para de sangrar, não é? Aquele vaso sanguíneo. Então, a endoscopia é diagnóstica e muitas vezes é terapêutica. É claro que há situações em que nem a endoscopia resolve, aí precisa partir para outras medidas. Então, o tratamento é esse, ou tem mais coisa? Como é que trata? Sim, e aí quando a hemorragia não é tão grande, normalmente se interna no hospital, se deixa em jejum, dando antiácidos potentes, mais os chamados inibidores de bomba, esses omeprazol, pantoprazol, lansoprazol em altas doses, depois uma dieta muito séria, aonde não pode ter café, bebidas alcoólicas, refrigerantes pretos, tipo cola, pimenta, ketchup, mostarda, salame, salsicha, linguiça, mortadela, molhos prontos, esses molhos que a gente vai no supermercado e compra, semente de tomate, abacaxi, melancia, tudo isso é coisa que prejudica o estômago quando o estômago está variado. Então, tem que afastar também essas dietas. Então, o tratamento é depois, com esses medicamentos e uma bela dieta. E você trata o problema. Vai sangrar outra vez? Não, ou não sangra nunca mais? Pode sangrar, pode voltar. Isso é que nem um braço que você quebra, se você fizer a mesma estripulia, quebra de novo. Pode quebrar outra vez. Porque é muito comum, o pessoal vai ao consultório e ele quer saber realmente se ele volta a sangrar. Essa tua pergunta é bem recorrente. E aí, eu sempre falo, olha, se você voltar a ficar nervoso, como você tem andado nervoso, tomando os comprimidos que você está tomando, se você andar bebendo como você está bebendo e etc., claro que vai sangrar. Você nunca conserta um problema pegando a mesma estrada que conduziu ao problema. Você tem que tomar um outro caminho. Aí não sangra mais. Aí não. Doutor Cheiro, muito obrigado pelas informações. Grande abraço, até a próxima. Muito obrigado. Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, eu quero dar uma dica para você que está nos acompanhando. A Unifil preparou oportunidades imperdíveis para quem quer o melhor no ensino superior. São vários benefícios para quem escolhe a Unifil, uma das melhores do Brasil. Para quem já é formado e pretende fazer mais uma graduação, o desconto é de 30% em todo o curso. Quem não está contente com a sua faculdade, mude agora para a Unifil. Você garante 30% de desconto na mensalidade com a melhor preparação para o mercado. Para quem precisa de uma força para entrar na universidade, só na Unifil dá para financiar até 60% do curso, com as melhores condições. E tem mais. Quem conseguir mais de 500 pontos no Enem, pode aproveitar o desconto super especial da Unifil, 30% em todo o curso. Não dá para deixar passar a oportunidade. Comece a estudar agora na Unifil. A universidade reconhecida pelo MEC é muito boa, pode ter certeza. Unifil, você já decidiu. Anota aí o telefone, 3375-7474. Já voltamos.
O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, a partir de agora no programa Militão e Militão, nós vamos saber um pouco mais sobre as consequências do assédio moral e sexual para as empresas. Porque há muitos casos nas empresas, não é brincadeira não. E para falar sobre isso está conosco o advogado Loriberto Vieira Gonçalves, que sempre vem ao programa e sempre com informações muito interessantes para você que está nos acompanhando. Como vai, doutor Loriberto? Tudo bem? Tudo bem, então, boa noite a todos aí que nos assistem. Bem-vindo de volta. Obrigado. Vamos começar com esse conceito. O que é assédio moral? O assédio moral é aquela situação onde o trabalhador ou trabalhadora é submetido a situações vexatórias no ambiente de trabalho, né? E isso tem que ser, representar um constrangimento e tem que ser de forma repetitiva também, e durante determinado tempo. Eu achei que só com uma vez já estava caracterizado. Não caracteriza. Compreendi. Quais são os exemplos mais chocantes de assédio moral, doutor Loriberto? Alguns exemplos, existem vários, né? Até porque o assédio moral ele não tem uma única definição, um único enquadramento, mas existem várias formas que pode caracterizar. Alguns exemplos são, por exemplo, obrigar o empregado a atingir metas que são humanamente inatingíveis, né? Então essa é uma das características, é uma das coisas que podem caracterizar. Uma outra é fazer com que o trabalhador continue trabalhando enquanto outros têm a sua escala de descanso. Aquele trabalhador injustificadamente não tem descanso, ele é obrigado a trabalhar direto. Parece perseguição, então. Na verdade, é um tipo de perseguição. Né? E também uma outra situação que pode caracterizar é os apelidos também vexatórios. Né? Coloca apelido e aquilo é humilhante para o empregado. Mesmo que seu apelido tenha sido dado ali por outros companheiros de... É isso que é interessante. Mesmo que tenha sido dado por outros companheiros dentro da própria empresa. Entendi. Se ele tiver um apelido que já veio de fora,
né? Ele admite que e ele admite, tal, não vai ter problema, mas ele não tinha aquele apelido. E colocaram lá, por exemplo, tinha um cara que se sentia humilhado porque ele tinha um cabelo branco, meio claro assim, e chamava ele de Xuxa, aqui, numa empresa aqui de Londrina. Certo. Então caracterizou, porque aquilo deixava ele extremamente irritado, atrapalhava e tal, tudo. Então, mas foi dado dentro da empresa. Se vem de fora, não. E ele aceita, não. Mas se foi dado dentro da empresa, caracteriza. E é que caracteriza o... Isso é uma sacanagem, diga-se passando. Né? Mas como, doutor Oliberto, como o dono da empresa vai saber que esse assédio moral está ocorrendo na empresa dele? Bom, aí é que é interessante. Ele tem que e eu acho que isso que é importante aqui no seu programa, orientar os empresários que ele tem que realmente saber. E que se ele não souber, e alguns não sabem, o que vai acontecer? Ele vai sofrer as consequências do mesmo jeito. Então, existem formas do empresário tomar determinados procedimentos para que isso não ocorra dentro da empresa, né? Esse tipo de assédio, esse tipo de situação. É aí que entra a assessoria jurídica, né? A assessoria jurídica eu diria que hoje é um fator primordial. O que acontece hoje com um advogado? O advogado que, por exemplo, eu dou assessoria numa empresa, às vezes o cliente vem e fala alguma situação e nem ele consegue expressar direito. O que eu faço? E alguns colegas fazem, que é o correto. Eu saio do escritório, marco um dia e vou lá na empresa para averiguar, ou na obra. A gente dá assessoria aí para construtoras que são terceirizadas de grandes construtoras, né? Certo. E aí eu vou lá na obra para ver realmente o que está ocorrendo e o que nós vamos fazer para evitar com que o meu cliente tenha um prejuízo efetivamente a médio ou a longo prazo. Ou seja, é preciso conversar com esses funcionários para ver se o assédio moral está acontecendo. Estou falando até de forma mais ampla, não só assédio moral, mas outras situações também, né? Que a gente nem vai falar aqui. Mas aí o advogado que tem a experiência, que sabe, vai poder averiguar realmente o que está acontecendo e também já orientar, também o cliente tem que estar com a mente aberta para tomar as devidas providências, porque nós tivemos aí um outro caso aí que a gente orientou, reiterou, o cliente não tomou as providências, né, de regularizar a situação de um empregado, que o próprio empregado não queria, e aí o empregado saiu aí uma noite, assassinou uma outra pessoa e trouxe consequências para a empresa, né, traz consequências. Até isso. Então tem que tomar cuidado. Só para confirmar aqui, não adianta a empresa, o patrão alegar lá na defesa, se for processada por assédio moral, que desconhecia os fatos. Não adianta. Por quê? Porque existe uma coisa em direito que chama teoria objetiva da culpa. Ou seja, o empregado, se ele tiver ou não culpa, ele vai responder, porque a responsabilidade dele é objetiva. Então, ele vai responder de qualquer forma. Então, não vai adiantar simplesmente alegar que não conhecia, que não sabia dos fatos. Lamentavelmente, se caracterizar o assédio moral, a empresa vai ser responsabilizada e vai ter que pagar uma indenização que normalmente não é tão baixa. A gente já até tocou no assunto agora atrás, mas vamos exemplificar melhor. Se um funcionário lá é insultado na frente dos outros funcionários, já está caracterizado assédio moral ou não? Não. Depende se for uma vez só, nós falamos. Se for uma vez só que isso ocorreu, não tem como caracterizar. Não é? Entendo que não. A maioria dos julgados não aceita uma única vez. Até doutrina, jurisprudência, fala que tem que ser ao longo do tempo e reiteradas vezes. Então, uma única vez dificilmente vai se caracterizar. A não ser que seja um negócio muito exagerado. Aí se for diferente, né, de uma agressão para vias de fato e tal, aí já é outra coisa. Uma agressão física, aí não, aí já é outra. Mas uma agressão verbal ou alguma coisa
de alteração lá. Às vezes o diretor está num dia que deu tudo errado e tal. Então nós somos humanos, né? Então tem que ter esse vislumbre e essa consideração dessas alterações também. De forma que uma única vez é difícil de caracterizar. Agora, uma coisa que é interessante frisar é que às vezes esse assédio moral está sendo cometido não pelo patrão, mas por um encarregado dele, por um supervisor e tal. Mas a empresa responde, não é isso? Como é que é? É por isso que o patrão, o dono da empresa, ele tem que, esporadicamente, nem que ele não esteja lá direto, mas ele tem que passar lá de vez em quando, ele tem que ter um advogado de confiança que quando ele não esteja, vá lá na empresa e dê uma olhada no geral para ver se está tudo bem, que esse advogado tenha uma certa intimidade para poder conversar com os funcionários e analisar tudo isso, porque ele pode não saber de nada, ele pode não ter participado de nada, mas é ele que vai pagar, né? É a empresa que vai responder, consequentemente vai sair do bolso do empresário, do dono. Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, eu quero dar uma dica para você que está nos acompanhando. A Unifil preparou oportunidades imperdíveis para quem quer o melhor no ensino superior. São vários benefícios para quem escolhe a Unifil, uma das melhores do Brasil. Para quem já é formado e pretende fazer mais uma graduação, o desconto é de 30% em todo o curso. Quem não está contente com a sua faculdade, mude agora para a Unifil. Você garante 30% de desconto na mensalidade com a melhor preparação para o mercado. Para quem precisa de uma força para entrar na universidade, só na Unifil dá para financiar até 60% do curso, com as melhores condições. E tem mais. Quem conseguir mais de 500 pontos no Enem, pode aproveitar o desconto com o super especial da Unifil, 30% em todo o curso. Não dá para deixar passar a oportunidade. Comece a estudar agora na Unifil. A universidade reconhecida pelo MEC é muito boa, pode ter certeza. Unifil, você já decidiu. Anota aí o telefone, 3375-7474. Muito bem, vamos para o intervalo. Já já a gente volta para continuar essa conversa com o Dr. Loriberto Vieira Gonçalves. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga.
Ok, de volta com o programa Militão e Militão. Vamos continuar o bate-papo com o advogado Loriberto Vieira Gonçalves. Falamos sobre assédio moral. Agora vamos conversar um pouquinho sobre assédio sexual, né? Que você não imagina, mas continua acontecendo, né? Vou perguntar isso para o doutor Loriberto. Assédio sexual no ambiente de trabalho, como é que se caracteriza, doutor? Bom, antes de mais nada, Militão, eu acho que a gente tem que destacar um fato que é importantíssimo e que muitas vezes isso é que é o que caracteriza também o machismo, né? O homem achar que pode submeter, que pode invadir o limite, ultrapassar o limite e chegar numa intimidade maior com a mulher quando não existe nenhum sinal, não existe nada para isso. Porque, lamentavelmente, existem homens, né? Infelizmente não todos, mas que acham que a mulher, qualquer uma que seja, ele pode chegar de uma forma até afrontosa e desrespeitosa, porque é um desrespeito, né? E a mulher, e estou falando de forma geral, ela hoje tem reconhecido uma série de direitos, né? E uma série de coisas que devia ter sido desde lá de trás. Mas precisou de muita luta. Precisou de muita luta, e não foi, mas hoje inclusive em países que eram extremamente atrasados, hoje as mulheres já têm alguns direitos, né? Mas tem, como é lá no Oriente Médio. Mas o que ocorre? Só que diante de tudo isso, que tem um reconhecimento internacional dos direitos da mulher, tem um reconhecimento perante a legislação internacional e também da nossa legislação pátria e tudo mais, ainda assim, infelizmente, algumas pessoas acham que podem submeter a mulher por condição hierárquica, né, e submetê-la para ter vantagens. O que é o assédio sexual? É usar de alguma forma de pressão para tentar obter vantagens de cunho sexual. Né? Entendi. E isso, antes de mais nada, é importante frisar também que além de ter a ação que caracteriza uma ação trabalhista, em primeiro lugar, ela é um ato criminal e ela está prevista no Código Penal. Então é um crime antes de mais nada. Então aí quem age desta forma ou pensa está agindo, não, eu sou um conquistador, sou isso, sou aquilo. Não, o conquistador não age desta forma, né? Você conquista de outras formas, sendo cavalheiro, sendo amável, sendo cortês, enfim, demonstrando as qualidades que o homem deve ter para com a mulher, mas qualidades positivas. Então é isso, é um desrespeito à mulher e, lamentavelmente, infelizmente, até para mim mesmo, esses dias atrás estávamos conversando com uma pessoa que trabalha numa grande empresa lá em Cuiabá, e ele falou que tem muitos desses casos na empresa dele, de assédio sexual. É lógico que muda um pouco de região para região, algumas um pouco mais, pela esta mentalidade retrógrada, né, machista, e em outras regiões do país menos. Mas, lamentavelmente, no nosso país ainda ocorre isso. Agora, você falou que é um crime, né? E qual que é a pena para um crime como esse? Pai, se eu não me engano, de 4 a 8 anos, não tenho certeza aqui agora. Ele está no 216A do Código Penal. O crime está tipificado lá. Certo. Mas é um crime tal, e pode, a gente, falando aqui abertamente, né, bem conscientemente, dificilmente alguém vai cumprir pena por um assédio sexual. Os juízes não costumam... tem que ter muitas provas, essa é uma das dificuldades, né? Mas, então, se a pessoa passa por isso, não deve se submeter, juntar o máximo de provas e realmente acionar aí a justiça. Deixa eu perguntar um pouco mais sobre isso. Como que deve agir a vítima, tanto de assédio moral ou de assédio sexual no trabalho? Como é que ela deve agir? Nós falamos aí uma parte. Em primeiro lugar,
tem que caracterizar. Tudo em direito, não adianta você falar, você tem que ter provas também. Então é importante que a pessoa se municie e tenha essas provas, né? E tem que ser consubstanciais. E que também, é importante frisar também que aí fica parecendo também que injustificável, mas a pessoa também não pode ter colaborado para isso. Tá. Você entendeu? Se a mulher fala, não, o cara está me assediando, tal, mas ela vai com a microsaia. Não que isso justifique, né? Mas já vai ficar, na hora de um julgamento, isso vai pesar também. Né? Não que justifique o ato, não é porque a mulher usa uma roupa mais ousada que se justifique qualquer tipo de agressão, porque isso é uma agressão. Né? Mas, sem sombra de dúvida, que isso também acaba pesando. Mas ela tem que se municiar de tudo isso, de todas essas provas, e tem várias alternativas. Primeiro tem procurar um advogado, acionar judicialmente perante a vara criminal, dá para acionar perante o Ministério Público do Trabalho, dá para acionar perante a Justiça do Trabalho, que é buscando uma compensação, uma indenização. Por quê? Porque, inclusive, esse tipo de atitude ou esse tipo de caracterização, ele justifica que a pessoa faça ou peça a rescisão indireta. Uma das questões. Porque aí ela vai sair, é claro que uma pessoa, uma mulher que não está se sentindo bem, está se sentindo pressionada e tudo mais, ela não vai ter condição psicológica de continuar naquele trabalho. Ela pode, inclusive, sair e pedir a rescisão indireta, que ainda que ela saia, ela vai receber todos os direitos que ela teria como se demitida fosse, e além do mais, ainda essa indenização que pode ser condenado. Então a empresa, como é uma empresa grande, um funcionário que praticou o assédio sexual contra a empresa, responde? O funcionário? Sim, o funcionário também responde, mas a empresa, ele vai responder no ato criminal e a empresa por todas as demais circunstâncias. Então. Entendeu? E o que cabe à empresa quando ela vê diante de um funcionário dela, às vezes cargo de chefia até que comete assédio sexual, o que ela deve fazer? Dá para demitir por justa causa ou não? Eu acho que é interessante as formas como, por exemplo, algumas multinacionais agem. Elas demitem assim, se caracterizou, elas demitem mesmo. Certo. Às vezes diretores de alto escalão que ganham muito dinheiro, mas não só demitem. Elas fazem eles assinar um termo, né, onde pelo menos uma parte, se houver a condenação da empresa, quem vai ter que ressarcir aquilo para a empresa são eles. Né? Que coisa. Então, existe alguns casos assim. Não é muito usual, mas eu acho que seria uma prática que podia ser adotada e iria coibir, né? Pelo menos diminuir um pouco esse tipo de coisa. Doutor Loriberto, muito obrigado, grande abraço. Obrigado, Militão, boa noite a todos. Vamos indo, boa noite.